Vivemos atualmente um momento de maior carnificina da humanidade, graças à religião, graças ao cristianismo em si, e eu vou provar isso, porque ele defende que animais não têm alma. E eu vou provar aqui que animal tem alma sim, e com base nos textos cristãos. A questão é a teologia da igreja que moldou essa ideia. Isso deixou as pessoas sem compaixão. Por quê? Se o animal não tem alma, simples. Não tem importância nenhuma comer um cadáver de um animal. Esta é o grande eixo do cristianismo. E ele e os religiosos procuram moldar essa carnificina em vários textos. Nos meus vídeos eu vou estar explorando isso. Mas aqui, hoje, o importante é que você entenda que animal tem alma sim. Os textos védicos já falam isso há séculos antes de Jesus. O próprio Jesus fala isso. O Apocalipse de João fala isso e eu vou mostrar daqui a pouco. Eclesiastes, Gênesis, todos falam que animais têm alma. Nefesh. A alma em hebraico é nefesh. O tradutor, quando traduz, bota muita coisa. Bota o que quer. Energia vital, fôlego de vida. Mas é nefesh, é alma. Animal tem alma sim. Isso eu vou estar provando aqui. Bem, e com essa falta de compaixão cristã que movimenta há séculos, em especial nos últimos 150 anos, por volta de 150 anos, a humanidade tem executado a maior carnificina que já existiu. Por conta da Igreja Católica, por conta da Igreja Evangélica, por conta do cristianismo, da covardia, dessa falta de compaixão, com um simples argumento: animais não têm almas. O que acontece? Se o cristão ele tem no DNA mental, na religião, que é pregado séculos e séculos, todo domingo, toda noite, a todo canto, a toda conversação, que animal não tem alma, aquilo entranha dentro do ser humano, dentro da cultura, aquilo entra no subconsciente, e desde o nascimento as crianças são doutrinadas a entender que animais não têm alma. Bem, se ele não tem alma, que importância comer alguma coisa que é inanimado? Um cachorro é inanimado, um gato é inanimado, um porco é inanimado? Não, não é inanimado, não é um ser inanimado. É um ser ativo, consciente. E a ciência prova isso. Literalmente, a ciência prova que os animais têm consciência. Os macacos, eles falam por símbolos, por gestos. Você consegue ver o gesto na face de um boi, de uma galinha. E animal não tem alma. Mas isso foi criado pela igreja. Por quem exatamente isso foi criado? Tem uma teologia que fundamenta o cristianismo. Bem, Orígenes, Irineu, cria a igreja, 200, 300, e a igreja vai se desenvolvendo. No século XI, surge a escolástica. E dentro da escolástica vai se desenvolvendo essa teologia cristã. Em particular, tem um Tomás de Aquino, que é considerado o pai da escolástica, o pai de toda a teologia. E ele fala literalmente na Suma Teológica dele que os animais são criados para nos servir, que não é pecado. Literalmente está na súmula. Animais são criados para nos servir, ou seja, para nos alimentar, para que não é pecado. E com isso o que acontece? Toda a teologia é formatada nessa perspectiva que animal não tem alma, e sendo assim, ele e toda a igreja é a mandatária, é a responsável por toda essa carnificina que a humanidade carrega nas costas, todo esse karma maldito desse sangue sacrificial.
E você, vegano, é hoje uma voz na multidão. E o que eu vou ensinar aqui, o que eu passo a ensinar, é para que você tenha ferramentas para dentro do seu meio, da sua vida social, como eu sempre falo, na sua família, quando chegar um familiar, não, animal não tem arma, você fala, tem sim, aqui em Gênesis, está aqui em Eclesiastes, está aqui em Apocalipse, aqui no texto védico, aqui no texto gnóstico, é tanto texto, é tanta coisa falando que animal tem alma, só o pai da escolástica, Tomás de Aquino, que fala que ele não tem alma, e baseado em Aristóteles. E toda a teologia formatada por Tomás de Aquino, em Aristóteles, são de manuscritos em árabe. Nem o grego Tomás de Aquino usou, porque ele não tinha. Ele, por exemplo, trabalha na questão do fantasma. Exatamente, fantasma, não é fantasma. Essa ideia de fantasma é uma concepção que nós culturalmente moldamos, mas é fantasma em grego, uma transliteração. Então não existe essa ideia de um fantasma como entendemos, e muito menos de se entender o que Aristóteles falava, o que é esse fantasma, porque como é uma transliteração, o que é uma transliteração? Não existe tradução. Quando não existe tradução, se coloca debaixo de cada caractere em grego uma letra em inglês, por exemplo, e ali criou-se, aí como era fantasma, ficou fantasma. Mas não se sabe o que é isso. E Tomás de Aquino, e toda a sua teologia medieval e escolástica, fala que esse fantasma é o elo de ligação entre a alma e o corpo. E que quando nascemos recebemos um corpo e uma alma. Essa é a teologia formatada, que eu já falei que isso não existe. Todo mundo antigo fala que a alma é pré-existente, que a alma está há séculos transmigrando de corpo em corpo, transmigrando pelo nosso planeta em busca de vencer essa roda do samsara. Então, Tomás de Aquino, na Idade Média, cria essa teologia da alma que nasce com o ser, com base no que ele entende de Aristóteles, porque, como é uma transliteração de língua morta, até hoje não sabemos nem o que é isso. Okay? Eu quero mostrar uma coisa para você, a minha perspectiva do que seria esse fantasma, porque se for para filósofos e o chat GPT, as inteligências artificiais, elas vão dar o que estão no banco de dados, o que filósofos, pensadores acreditam que seja esse fantasma. Então você vai achar isso lá. Mas não é, como é língua morta, não existe nada fechado. E eu vou mostrar. Só um instante, por favor. O Mago de Estrovoros. O Mago de Estrovoros é um livro, uma delícia de ler. Ele fala sobre uma coisa chamada elementais, seres elementais criados pelo poder da mente. Papus, um ocultista do final da Idade Média, ele faz esse livro aqui, O Ocultismo, e ele na página 78, ele trata exatamente dos elementais. Bem, e o que seriam esses elementais? Uma ideia de Daimon, de Platão, de Sócrates? Pode ser a ideia de Jesus conversando com o seu Daimon? Pode ser. De qualquer forma, eu acredito piamente que Aristóteles poderia estar falando de essa questão de Daimon, de Platão, numa perspectiva diferente, de Sócrates, numa perspectiva diferente, porque Daimon foi construído a ideia de demônio. Mas não vamos fugir do assunto da alma, porque os animais sim têm alma. Eu trabalho aqui, nesse livro, Vegetarianismo, Veganismo, porque também tem ele nessa mesma capa com texto de vegetarianismo. As 7 partes que constitui o ser humano. Corpo etérico, corpo mental, são 7. Isso na escola Vedanta indiana. E, como eu disse, a Cabala que dá a ideia da alma, o judeu. E o judeu divide a alma em 5 partes. Nefesh. E
Esse Nefesh, ele aparece Gênesis, Eclesiastes e Apocalipse. Eu até anotei aqui, eu vou ler para você bem rapidinho, ok? Onde aparece a questão da alma, do Nefesh, tá? Está em Gênesis 1:20, você pode consultar Gênesis 2:7, Gênesis 9:10, Eclesiastes 3 e Apocalipse 16:3. Até no Novo Testamento do cristão aí tem. Por exemplo, em Apocalipse está assim: e morreu toda a alma vivente que havia no mar, peixes, alma vivente. Aqui é psique, uma ideia de psique. A ideia de alma, no grego é psique, no hebraico é nefesh. Então, o tradutor, ele traduz como quer, dependendo do contexto. Mas a ideia aqui, nesse livro de Apocalipse, é nessa ideia apocalíptica, que tudo está acabando e que os peixes do mar... Então, ele cita aqui que os peixes têm alma. Num texto cristão, aí Apocalipse 6:3, os peixes têm alma, peixes. Em Gênesis 1:20, aves e répteis têm alma. Tá? No 2:7, Deus criou o ser humano, o homem tornar-se alma vivente. 9:10, Deus fez aliança com Noé e todos os animais e seres viventes, todos os animais de Nefesh, todos os animais que têm alma. Eclesiastes, olha isso aqui. O que sucedeu ao filho do homem, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa que tem os filhos dos homens, também tem os animais. Nefesh, fôlego de vida. Aí você vai para a cabala judaica e vai para a internet, você vai lá, você vai ver que essa Nefesh é dividida em 5, que essa alma é dividida em 5 partes. A mesma ideia desse livro aqui, porque isso vem da cabala judaica e ela traz isso do zoroastrismo. Essa divisão de corpos, essa divisão de almas. Só que você vai pensar que o judeu está falando uma coisa, o indiano está falando outra, mas não. A princípio é a mesma coisa. E a ideia básica é o seguinte, é as divisões dessa alma, as camadas que sucedem a essa alma. E em Nefesh, ela, segundo a Cabala, ela está em Malkut, que é a parte mais baixa da humanidade, a parte material, onde o Ensof, onde o Uno, onde o Deus cósmico, onde o Deus energia, ele confunde sombra e luz, que é isso aqui, é a matéria densa. Então, nesse momento, a Nefesh, ela está embaçada. Aí você tem que subir uma camada. E essa camada também é a mesma alma. Não quer dizer que são 2, 3, 4, 5 almas, não. São 5 almas divididas em 4 mundos da cabala judaica, em 5 estações daquele desenho cabalístico. Então, a alma do animal, ela é a mesma nossa. E só que ele não ascende a camadas como a nossa alma ascende, devido à nossa consciência, a expansão da consciência. Aí o cara que vai para a internet, para o YouTube, seja para onde for, vai falar, não, animal não tem alma porque ele só tem Nefesh, é a ideia materialista. Não, negativo. A alma é uma só, ela é dividida em camadas. É como uma madeira, ela vai se revestindo, isso aqui vai se revestindo, isso aqui é a alma, é um relógio, mas ele tem muita engrenagem, tem plástico, tem tudo. É isso, é a alma, é um corpo com camadas. E para acessar as camadas, tem que sair da situação reptiliana, da vida animal, da vida de viver só por instinto. Ok? E o animal, ele tem um limite. Cada animal, você vai ver, o macaco é um, o golfinho é bem avançado, o gato, cada animal tem o seu limite. E por a galinha ser mais baixo, aí algumas pessoas já fazem usando essa teologia mequetrefe da internet, falam, não, ele tem Nefesh, mas não tem Rechuá, que seria uma camada acima. As camadas eu vou falar aqui agora. As camadas são Ruach, Neshma, Shaya e Ashid.
Bem, essas duas últimas é a ideia da ligação mais íntima com o eterno, com a consciência eterna, é inalcançável por qualquer um de nós. Essa segunda, essa Rushua, seria essa divisão entre a consciência e esse estado animalesco, essa mente reptiliana, essa mente baixa. Mas aí eu, vegano, você, vegano, se distingue do carnívoro. É justamente nessa camada da alma. Porque você se pergunta assim, por que um carnívoro não vê como eu vejo o sofrimento, a dor dos animais? Por que o carnívoro vai para uma igreja onde o Deus está matando animais, está fazendo sacrifício de sangue, está causando dor para dar prazer ao ser humano? Como o carnívoro não vê isso? É isso que você pensa. É isso que você pensa literalmente quando vê um familiar seu comendo um animal e te convidando para uma festa com churrasco, salgadinho, com bolo, que ali tem leite, tem ovos, e você se pergunta por que ele não vê? Justamente é nessa camada da alma, Reshua, que nos separa, que a nossa consciência ela se expande, vê além de uma pessoa carnívora que só é movida por essa nefesh, essa camada de instinto animal, de satisfazer o prazer egóico do corpo. É isso aí. Então, se formos calcular o animal que não ascende a Reshua, os homens e seres humanos que ascendem ficam também estatizados porque também não vão mais. Se o animal, segundo alguns estudiosos de internet, não tem alma porque ele não ascende a Reshua, as pessoas normais, poucas ascendem, que conseguem ver além do óbvio, além de uma cosmovisão da realidade, não é diferente, porque o vegano não é diferente, ele vê uma coisa fatídica, uma coisa real, como o mundo é de fato. E ali nós teríamos que, em vida, alcançar a terceira, que é Neshama, que é uma camada da alma que nos conecta, nos acende a uma que vai, é a verdadeira escada de Jacó na Bíblia, que o religioso está falando besteira. Até agora há pouco minha mulher rindo de um bando de religiosos, uma igreja lotada com um garoto de 14 anos gritando, pulando, falando besteira. Diz que pegava receitas da pessoa que tem um tratamento de uma doença ruim, pesada, uma doença difícil, ele rasgava e falava que estava curado. E eu já vi amigos meus morrendo de câncer, porque o profeta da igreja falou que estava curado. Veja que a mente, a alma dessa pessoa, ela é animalesca, ela está ali na barganha. A religião é barganha com o Deus dele. Então, o religioso é barganha. E ele aproveita teologias como Tomás de Aquino, que é ele e a Igreja Católica e o cristianismo, porque você fala, não, mas Tomás de Aquino era católico, então o protestante, o reformado, o pentecostal, o calvinista, o arminiano, não é. É sim, porque a teologia é uma só, a Bíblia é uma só. A reforma só traz uma nova perspectiva, uma briga interna, nada mais que isso. E dentro da reforma vem essa bagaceira pentecostal, neopentecostal, calvinista, arminiano, é uma baderna. Mas todos têm como base a escolástica, e a escolástica é considerado o pai da escolástica, Tomás de Aquino, e ele fala que comer carne não é pecado, isso está na mente, isso está dentro, no DNA mental do religioso, que é a massa de todo o Ocidente, e que come sem dó, não tem dó. É fato. Peça uma pessoa para matar uma galinha, ela não vai matar. Ela vai ficar com fome, mas não vai matar. Mas depois que ela mata a primeira galinha, ela vai matar 100, 200, 300 e vai rir disso. É essa camada da alma que neutraliza, que é como se fosse um... você já passou na pele... aquele negócio que fica dormente, a mesma coisa na alma. A alma da pessoa fica dormente. Ela não consegue ser sensível à dor dos animais. E a religião é a maior culpada
dessa carnificina, que são bilhões, bilhões, bilhões de animais mortos da Idade Média para cá, dessa teologia mequetrefe, dessa teologia. E eu tenho uma pós em filosofia tomista, porque tem dentro da igreja uma pós em tomismo, porque é criada uma filosofia, tem um pensamento. Filosofia é pensamento, é estrutura de pensamento, e tem um pensamento nesse cara. E ele fala que a alma nasce junto, que a alma nasce junto com o corpo, então ela não é pré-existente, animal não tem alma, e os animais foram criados. Está na Suma Teológica, e inclusive nesse livro aqui, Questões Disputadas sobre as Criaturas Espirituais, ok? Tomás de Aquino, bilíngue, está em latim e em português. No artigo 3, Tomás de Aquino fala sobre a alma. Olha aqui, por isso ele tem teologia, ele tem filosofia, ele tem pensamento, e ele fala sobre substância espiritual, que é a alma humana. E ele fala a mesma coisa de Aristóteles. Ele interpreta Aristóteles, o fantasma de Aristóteles. Ele fala que a alma é simplesmente uma conexão, um fio que conecta a alma ao corpo. Só isso. Mas não é isso. Eu já falei que eu tenho outra visão para isso. Não só eu, muitos teólogos, muitos pensadores. Tá bom? Então, ele fala isso e a igreja assume isso como teologia. O que é estudado nas faculdades de teologia evangélica, católica, não importa. Onde tem a cadeira de teologia e filosofia, vai estudar isso aqui. Em latim, ele fala substantia spiritualis quae est anima humano. A substância que anima o ser humano é o fantasma. E o animal não tem. E ele cria toda a teologia dele nesta perspectiva. E a igreja é impregnada com isso por séculos, todos os dias, todas as igrejas, todo o mundo ocidental mergulha nessa ideia que o animal não tem alma. A partir de agora, estarei aos poucos, eu vou fazer o outro vídeo com textos provando, porque eu só mostrei os textos que provam que animal tem alma da Bíblia, do próprio cristão, contradizendo a teologia tomista. Bem, eu vou trazer outros textos mais fundamentados nessa questão. Evangelho dos 12 apóstolos, Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, que hoje muitos estudiosos, muitos acadêmicos consideram o Evangelho de Tomé mais antigo e é literalmente de um discípulo de Jesus, mais antigos de qualquer um que tenha na Bíblia. Dos 4 evangelhos, nenhum foi escrito por discípulo nenhum de Jesus. Foram escritos quase 100 anos depois, o Evangelho de Tomé, possivelmente no ano 50, até antes das cartas paulinas, que são logias, são ditos de Jesus, e nele ele fala a questão que Jesus considera essa questão do daimon, só que tem que saber ler o texto, porque nós não temos ele em grego, nós temos ele em copta, nós temos ele em outros manuscritos, mas esse é outro momento. Bem, de qualquer forma, nosso amigo aqui, Tomás de Aquino, condenou milhões, milhares, bilhões, incontáveis almas a perder essa conexão com o eterno, a cortarem seu destino pelo meio. E pessoas são responsáveis e vão pagar, e estão pagando, reencarnando. Ou você acha que não se paga? O que você faz para um animal? Em vídeo específico eu vou trazer aqui essas questões. A dívida que construímos contra as almas dos animais. Porque não construímos contra uma carne, contra um ser. Nós construímos dívidas com almas. O que movimenta o mundo é a alma. Plotino, o grande filósofo neoplatônico, que deu vida ao neoplatonismo, que viveu ali com Orígenes, amigo de Orígenes, que começou a difundir o cristianismo. Ele era cristão. Dizem que Plotino não era cristão, ele era. Ele fala que Deus é como um chafariz. Ele faz a alegoria de Deus como um chafariz. É que ele vive em cima, ele recede em cima de ele mesmo, ele é um reset.
infinito, é um reset, infinito em si mesmo. Isso é a alma do mundo, é a alma do cosmos, é a alma do universo. E ela está conectada à minha alma, à sua, vegano, à sua terceira. Meu objetivo com você é fazer que você pleiteie a terceira camada da alma, é que você ascensione a terceira camada. A ideia da escada de Jacó na Cabala é subir nessa situação. E os religiosos estão achando que estão vendo um cara subindo na escada lá. Religioso que vendo um menino pular, falar um bocado de besteira, ficar pulando igual dentro da igreja. Vem cá. Por favor, eu não quero que você... Não é que não se contamine, é que você se estresse, é que você dê muita importância a esse tipo de coisa. Porque o estrago já foi feito. O cristianismo acabou. Condenou esse planeta de terceira classe a ficar nessa roda de samsara eterna por uma coisa: matar animais, cortar o destino deles, cortar o ímã deles, da alma deles com o eterno. E com isso, essa segunda camada da alma das pessoas fica não é nem empobrecida, fica coberta de sombras, de dor e sofrimento. E como eu já falei em outro vídeo, das mentiras do cristianismo, pode acessar meus vídeos, acesse meu blog, você vai ter acesso aos meus vídeos. Você vai entender que o cristianismo... Eu vou apontar dezenas e dezenas de mentiras do cristianismo. Essa, da alma, é uma gigante. Mas eu estou vindo com outra aí, que é sobre a Santa Ceia. Mas bem, a alma, todos os animais têm. Eu vou fazer outro vídeo nesse foco, para que você possa entender e ter argumentos que animal tem alma e que o cristianismo condenou esse planeta a ficar nessa eterna luta. Bem, por hoje fico por aqui.